Louvado seja Deus pela tua vida. Vamos iniciar nosso estudo de hoje. Essa primeira parte, falando da oração, iniciar com a oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, adoramos o teu nome. Te rendemos graças, Pai querido, pela tua presença gloriosa em nosso meio, Pai. Senhor, em nome de Jesus, derrama agora a unção sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que vão ouvir esse ensino. Pai, em nome de Jesus, Pai querido, manifesta a tua glória na minha vida, manifesta o teu poder, a revelação do teu Espírito Santo, e nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, Pai querido. Ajude-nos, Senhor, a transmitir a tua palavra genuína, conforme o teu Espírito nos dá discernimento, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, nós estamos na série da prática de justiça. Nós vimos no capítulo 6 de Mateus, no estudo passado, sobre a prática de fazer justiça no reino de Deus, né? Nós falamos sobre a ajuda dos necessitados, e hoje nós vamos falar sobre a oração, né? Como devemos orar e a quem devemos orar, né? Louvado seja Deus. Essa primeira parte nós vamos, o Senhor Jesus vai nos ensinar, né? Como nós devemos orar, como nós devemos direcionar a forma como nós entramos no nosso secreto com o nosso Pai. Nós sabemos que a oração, ela não tem regra. A regra é o Espírito Santo em nós que dita como devemos orar. E como Jesus deixou na segunda parte, nós vamos ensinar o modelo da oração, dirigindo-se ao Pai. Acho interessante que para os discípulos, no tempo de Jesus, Jesus era o único que podia chamar Deus de Pai. Ele era o único que chamava Deus de Pai. Tanto que teve uma grande contenda entre os fariseus, né, da época, porque Jesus se intitulava Filho de Deus. E isso para eles era blasfêmia, porque ninguém poderia chamar Deus de Pai. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus veio trazer-nos o direito de sermos filhos de Deus, né? Através de Jesus Cristo nós somos filhos. Então nós podemos dirigir ao nosso Deus como Pai. Então, vamos ler o texto? Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. Diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lo pedides. Louvado seja Deus. Até aqui, hoje, esse primeiro tópico, nós vamos falar sobre como devemos orar e o que não devemos fazer na oração, né? Então, Jesus começa dizendo assim: e quando orares, aqui nós estamos falando da prática dos servos de Deus, a prática da justiça, que é, como eu falei no começo, ajuda aos necessitados, a oração e o jejum, né? Louvado seja Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a oração. Jesus já começa dizendo: quando orares, isso significa que é uma prática do cristão, é uma prática do servo de Deus. Orar em todo o tempo. Está dizendo aqui quando, não é se orar.
é quando orar. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aqui há um ponto importante. Não seja como os hipócritas. O que acontece? Eu sempre tenho falado isso nos estudos anteriores. Hipocrisia é um fingimento, é uma representação. Ou aquele que está representando alguma coisa que está longe de sentir. Né? Então, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas ou no canto das praças, como alguma tradução, as traduções diz, né? Ou no canto da praça, para serem vistos pelos homens. Então, a oração é dele para ele mesmo e para ser visto pelos outros. A oração que Jesus vai nos ensinar é aquela que tem que sair do coração. Esses aqui, eles estão orando para ser visto e ser reconhecido pelos homens. E Jesus está dizendo que o galardão ou a recompensa desses já vem das próprias pessoas que estão aplaudindo. Né? E Jesus está criticando para nós, quando orarmos, não sermos como esses hipócritas, esses atores da fé, não sermos como esses que estão representando algo que não está sentindo para ser reconhecido pelos homens e serem aplaudidos pelos homens, né? E a questão de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, das ruas, né? E o problema não é orar em pé. Nós temos exemplo de Salomão, quando ele consagrou o templo. Temos exemplo de Ana, né? Não está criticando aqui a oração em pé, mas sim a forma como é feita a oração. Nós temos exemplo disso muito claro do fariseu. Vamos ver o que diz lá o texto. Lucas capítulo 18, versículo 9, diz assim: E disse também esta parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Agora, o publicano, porém, estando em pé, veja que o publicano também está de pé. De longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, Jesus dizendo, digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa parábola, ela diz tudo. Ela diz tudo que Jesus quer nos ensinar. Aqui está exatamente a oração do hipócrita e a oração do justo. O hipócrita bate no peito e reconhecendo a si mesmo e desprezando o que ele considera pecador, publicano, né? Mas o publicano, por sua vez, se considerando pecador, ele não consegue nem levantar os olhos ao céu, porque ele batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, eu sou pecador. E Jesus então mostra esses dois exemplos e dizendo que aquele que estava humilhado perante o fariseu e perante Deus, debaixo da mão do Senhor, se sentindo o pecador, orando ao Senhor
sem condição nem de levantar os olhos para Deus, esse Jesus justificou. Ele foi para casa perdoado e o outro foi humilhado. Jesus diz assim: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui tem uma grande verdade. Muitas vezes a gente acha que, a gente até cita que aqueles que serão humilhados, que são humilhados serão exaltados, né? Aqueles que são exaltados serão humilhados. Mas aqui Jesus está dizendo o contrário, está dizendo: qualquer que a si mesmo se humilha diante da presença de Deus será exaltado pelo Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5 que no tempo oportuno será exaltado. Mas essa exaltação nunca vem para nós como algo para nos engrandecer diante do nosso próximo. Essa exaltação vem de Deus para nós. E os homens vão reconhecer em nós a exaltação de Deus, mas não que nós venhamos a sobressair na exaltação sobre os outros. Então, Jesus está dizendo: qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado, e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Louvado seja Deus. Vamos voltar ao texto? Continuação do versículo 5 e um pouco, e a parte diz assim: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Irmãos, a questão do galardão é muito importante. Às vezes a gente não dá importância, mas a recompensa de Deus, ela é muito importante, tanto nesta vida como na vida futura com Ele. Porque o galardão é o pagamento, é a recompensa de Deus para a nossa vida. Então, tudo que nós fazemos com sinceridade, tudo que nós fazemos de coração, para o Senhor, nós temos recompensa. E essa recompensa, muitas vezes, ela é aqui também e na eternidade, que quando nós vamos receber a recompensa eterna, a coroa da justiça, né? Louvado seja Deus. Então é muito importante nós pensarmos em adquirir recompensa com o nosso Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o amam e que o buscam, né? Então nós temos que pensar nessa recompensa de Deus, porque se nós não pensarmos na recompensa de Deus, nós vamos estar com as nossas mãos vazias, né? Então, como diz o texto aqui, aqueles que buscam ser vistos pelos homens, pela grandeza de si mesmo, eles estão recebendo o que? A recompensa dos homens, recebendo o elogio do homem, recebendo reconhecimento dos homens, mas perante a Deus eles estão vazios, de mão vazia. Então nós temos que nos preocupar em agir nas causas do Senhor, em todos os sentidos, em agir de coração puro, fazendo para o Senhor, porque o nosso pagamento e a nossa recompensa vem do Senhor. E essa é a nossa riqueza. Quando a gente chegar naquele texto que vai ensinar sobre a riqueza do tesouro no céu, né? Esse tesouro está sendo guardado em todas essas obras de justiça que nós estamos praticando aqui na terra, nesse momento, e fazendo diretamente para o Senhor, nós estamos recebendo o quê? O pagamento, e o nosso tesouro vai crescendo, né? Quando nós chegarmos no céu, o nosso tesouro está grande. E se o nosso tesouro está guardado lá, a nossa preocupação não é mais aqui na terra, é no céu, é fazer para Deus, porque Ele paga, né? Ele não deve a ninguém, Ele paga tudo que Ele paga tudo e mais ainda daquilo que nós não merecemos, né? Louvado seja Deus. Versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Jesus está dizendo: entra no teu quarto ou no teu aposento
O que significa entrar no quarto e no teu aposento? Durante muitos anos da nossa vida, nós temos a impressão que toda oração que nós devemos fazer, ela deve ser feita no quarto. Mas Jesus, nenhum lugar da Bíblia está dizendo que ele está dando tanta importância para o ambiente físico. O que Jesus está nos ensinando é que nós temos que entrar na nossa intimidade com o Senhor e fechar todas as portas, portas de intromissão do pensamento, que muitas vezes nós podemos estar dentro de um aposento sozinhos, com a porta fechada, mas o nosso pensamento pode estar vagando, né? Jesus está dizendo aqui: entra no teu aposento e fecha a tua porta. Fecha a tua porta. E o Senhor que vê, e vê, Ele não está preocupado em ouvir a nossa oração, porque Ele já sabe o que nós vamos pedir. Ele está interessado em ver o nosso coração e ver a nossa vida, ver a nossa sinceridade, ver como nós estamos dirigindo a Ele as nossas orações, que é somente a Ele. Por isso que o tema desse tópico aqui eu coloquei como e a quem orar, né? Como orar e a quem nós oramos. Então aqui o Senhor está preocupado em ver para quem nós estamos orando, que deve ser para o Senhor, e como estamos orando, com as portas do nosso entendimento e o nosso espírito ligado. Porque Jesus, o quarto de Jesus era, ele se ia para o deserto, para o monte, ele ia orar, ele gostava de ficar a sós com o Pai. Ele queria ter o quê? Intimidade. E muitos homens de Deus, né, eles buscavam lugares para estar em comunhão, porque entrar no nosso aposento ou entrar no nosso quarto, na nossa intimidade, significa estar em espírito ligado, em comunhão com Deus. Por isso que o Senhor está advertindo aqui. Entra no teu aposento ou no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensa. Agora, é proibido ter um ambiente físico de oração? Não, muito bom, muito bom. Mas, é como eu disse, podemos estar dentro de um ambiente, de um quartinho de oração, mas o nosso pensamento pode estar bem longe. O importante que o Senhor Jesus está questionando aqui é entrar na nossa intimidade, em comunhão com Ele, e estar com as portas do nosso pensamento fechado para tudo externamente, e está somente ligado ao nosso Pai. E Ele vê o nosso coração, e Ele já conhece as nossas necessidades, e Ele então vai nos recompensar, né? Louvado seja Deus. Nós temos o exemplo disso, né? O exemplo de Ana, que eu já tinha citado, né, sobre Ana, só que é interessante, no versículo 12 e 13, quando Eli, né, prestou atenção na boca de Ana, e Ana só no coração falava, e não se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. E a oração de Ana foi ouvida. Por quê? Porque Ana derramou a sua alma perante o Senhor. Ana derramou seu coração. Ana estava diante do Senhor, ela estava no seu aposento. Ali não importava a Ana quem estava em volta. Eli estava de olho nela, olhando para entender se ela estava embriagada realmente, que ele entendeu que ela estava embriagada. Ali ela entrou no seu aposento secreto e derramou a sua alma perante o Senhor. Diz aqui, como eu acabei de ler, que os seus lábios se moviam, porém não se ouvia palavra alguma. Mas foi a oração mais poderosa que eu já ouvi, que eu já vi no Velho Testamento, que teve a resposta imediata, né? Imediata, assim, porque
Diz o texto que quando ela se levantou daquela oração, ela não tinha, o semblante dela já não era mais triste, ela já tinha recebido a bênção ali, mesmo antes de ser, né, literalmente concebida. Mas na sua fé já tinha gerado o seu filho foi gerado pela fé naquele momento, né? É interessante a gente entender esse detalhe. É isso que Jesus está dizendo. A Ana, quando entrou aqui, ela não estava num ambiente sozinho, ela estava no seu aposento particular com Deus, sem se importar com ninguém lá fora. Então, ela entrou no seu aposento e fechou todas as portas. Para ela não interessava quem estava olhando ou quem deixava de olhar. Ela simplesmente falava com o Senhor em oculto, porque ninguém ouvia voz alguma, mas Deus recebeu. Deus, como diz aqui, Deus que vê em oculto te recompensará. E Ana foi recompensada com o filho chamado Samuel, né? Louvado seja Deus. Temos um outro exemplo que eu acho interessante. A Bíblia não relata como foi essa oração, mas eu acho interessante porque eu creio que naquele momento, nós vamos falar agora de Agar e de Ismael, né? Agar, quando ela foi despedida por Sara e Abraão, que ela levou mantimentos e acabou no deserto, e ela sentiu que o filho ia morrer, botou o filho a um tiro de arco, como diz as escrituras, e saiu para não ver o filho morrer e chorou amargamente. Ela chorou. E quando Ana chorou, o texto diz que Deus ouviu a oração do menino. Que coisa interessante. Sabemos que Ismael não deve ter sido uma criança bondosa, porque a própria palavra, a profecia de quando ele estava no ventre já induzia o tipo de personalidade que Ismael teria, não é verdade? Nós sabemos que lembra quando Agar engravidou e ela desprezou a sua senhora, e Sara expulsou Agar, e ela saiu errante pelo deserto, e um anjo foi ter com ela e disse para ela voltar, se humilhar diante da sua senhora, que aquele filho que estava no ventre ele seria uma grande nação, não é verdade? E o que foi a profecia que foi dito na época? Diz, quando Ismael estava no ventre, diz assim: ele será um jumento bravo, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Então, com essa profecia, nós temos o entendimento que Ismael não foi uma criança fácil, não foi um adolescente fácil, não foi uma pessoa fácil. Ele devia ser uma pessoa que já vinha com essa profecia já sobre ele. Deve ter crescido ouvindo que ele seria uma grande nação. E naquele momento, eu creio que o pensamento dele deve ter ido para a promessa de Deus do passado, a promessa de Deus que quando ele estava no ventre, né? Eu penso que só esse pensamento de Ismael foi o suficiente para Deus ouvir o menino, porque ele deve ter dirigido a Deus no seu coração, no seu pensamento, lembrando da profecia, da promessa de Deus sobre a vida dele. Então eu entendo aqui que a Bíblia não relata nenhuma oração de Ismael, não relata. Quando Agar, como eu falei, ela chorou, Deus ouviu foi o menino, porque Deus tinha promessa com o menino, né? Deus tinha promessa com o menino. Então eu entendo aqui que Ismael, no seu íntimo, ele orou ao Deus de Abraão, ao Deus de seu pai, né? Louvado seja Deus. Que esse entrar no nosso aposento, fechar a porta e o Senhor vê que ele não tem necessidade, às vezes, de ouvir, embora nós tenhamos que falar, né? Louvado seja Deus por isso, porque a oração é um diálogo com Deus, é uma comunhão com Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo aqui. Vigiando nisso
com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então veja aqui, que essa oração, ela é uma oração do Espírito. É uma oração em espírito e em verdade. Quem consegue orar o tempo todo? Quem consegue ficar dentro de um quarto a vida inteira orando? Então, eu entendo que, é claro, volto a repetir, para não me entender mal, é muito importante termos um lugar de comunhão com Deus. Mas a comunhão deve estar no nosso espírito. Aqui está dizendo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no espírito, e vigiando nisto e com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, qual é a recomendação do Senhor Jesus aqui, né? Paulo está dizendo que nós temos que ter uma comunhão constante com o Senhor. E a nossa comunhão é no Espírito. Nós temos que ter essa comunhão viva com Deus constantemente. Você está na cozinha lavando louça, está intercedendo, gemendo por alguém. Está no seu trabalho, está intercedendo por alguém. O Espírito Santo vai nos comovendo, vai nos chamando atenção por determinadas situações e pessoas que precisam da nossa intercessão. Então, a oração, ela não tem regra. Nós temos aqui um exemplo de uma lição muito grande que Jesus nos deu em Lucas capítulo 11, quando os discípulos chegam para Jesus e pedem para Jesus ensinar a orar. Nós vamos tratar disso no próximo tópico. Mas é interessante que, na sequência desse pedido dos discípulos para ensinar eles a orar, Jesus cita uma parábola aqui interessante sobre o amigo importuno, né? Então, aqui eu não quero entrar no detalhe da parábola em si, mas eu quero dizer no que se refere ao que Jesus respondeu no versículo 13. Diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, aqui Jesus está concluindo esse assunto da oração com os discípulos, falando da necessidade de orar em todo o tempo, de bater, buscar, né? Então veja que Jesus aqui está dizendo que ele vai dar o quê? O Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ajude e nos ensina como devemos orar. Eu acho isso muito interessante. A gente olhando aqui o tópico anterior, que antecede essa parábola, a gente pensa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ensinar como nós devemos nos dirigir ao Senhor, a forma sempre em espírito, né? Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: orai sem cessar. Então, eu estou trazendo esses tópicos para nós entendermos que muitas vezes o entrar no nosso aposento e fechando a porta, e o Senhor que vê ocultamente, não é necessariamente o local físico, mas sim a porta do nosso coração, do nosso espírito, da nossa comunhão com o Pai. Né? Louvado seja Deus. Lucas 18, versículo 1, diz assim, o Senhor falando também da oração, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Então, a oração ela é muito importante para o servo de Deus. Ela é muito importante, ela é uma das obras de justiça, da prática de justiça no reino de Deus. Né? Ela é uma da prática. A primeira
é ajuda aos necessitados, como eu sempre falei. Nós estamos apenas até. A segunda é a oração, porque é a comunhão nossa com o Pai. A terceira é o jejum. Nós vamos tratar disso mais à frente. Né? Louvado seja Deus. Agora, vamos para o próximo tópico. Mateus, capítulo 6, versículo 7. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos lo pedides. Coisa interessante aqui. Quando orares, não useis vãs repetições. O que é vãs repetições? Vãs repetições são palavras vazias, repetidamente, várias vezes, vazia, sem direção. Então, vãs, a coisa vã é algo que não tem validade. Jesus está dizendo aqui, não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Muitas vezes, a prática das vãs repetições, eles pensam que por repetir uma frase por muitas vezes, o número de vezes de fala que vão dizer aquela frase vai fazer efeito, resultado, vai trazer recompensa para eles, né? Jesus está dizendo que não devemos agir dessa forma, não devemos usar vãs repetições e nem repetir várias vezes uma mesma palavra. O exemplo disso nós temos lá em primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 26 e 27. Eu não vou nem ler o texto, mas a gente sabe que quando Elias estava ali no confronto com os profetas de Baal, né, o que aconteceu ali? Os profetas de Baal ficaram de manhã até o meio-dia. Não fala o horário, mas de manhã até o meio-dia, clamando, retalhando seu corpo, gritando: Ah, Baal, ouve-nos, ah, Baal, ouve-nos. O tempo todo dizendo para Baal ouvir, de manhã até meio-dia. Atos 19, 34, nós temos outro exemplo, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Aquele episódio lá do alvoroço de Demétrio, né, por causa da deusa Diana, que é a deusa dos Éfesos, né, dos Efésios. Né? Então, o que aconteceu ali? Eles ficaram alvoroçados por 2 horas gritando. Grande é a deusa Diana dos Efésios, né? Então veja que eles ficaram por 2 horas gritando sem saber nem o que estava acontecendo, né? Por causa do alvoroço que ocorreu naquele caso do Demétrio, que eles faziam o santinho da Diana, né? Para vender, era o lucro que eles tinham, e Paulo pregando o evangelho, né? Com seus apóstolos, pregando o evangelho, muitos estavam deixando a prática da idolatria, vindo para Cristo, e Demétrio, então, sentindo que os seus lucros estavam sendo ameaçado, ele fez aquele grande alvoroço. O que Tiago diz? No capítulo 4, versículo 13, diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, o que Tiago está dizendo aqui? Que muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, pedimos para gastar no nosso próprio deleite, né? Louvado seja Deus. Jesus está dizendo aqui, não seja como os gentios, né? Que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lo pedires. Isso aqui é algo tão interessante. O que Jesus está nos dizendo aqui? Que não precisamos usar palavras vãs, palavras bonitas, palavras enfeitadas. Não precisamos
porque Deus conhece o nosso coração. Nós precisamos derramar a nossa alma diante do Senhor. O que Deus quer é ver o nosso interior. Ele não tem necessidade de ouvir a nossa voz, embora seja necessário falar. Ele está interessado em ver o coração, ver o nosso interior. O que diz lá o Salmo 139, versículo de 1 a 4? Vamos ver o que diz lá? Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Coisa tremenda, né? Sem que haja uma palavra na nossa língua, sem expressar a palavra, Deus já contemplou a nossa necessidade. Então, por isso que aqui Jesus está nos ensinando que necessário é entrar na intimidade com Ele, entrar, fechar todas as portas do pensamento e estar a sós com Ele, porque Ele vai ver. Ali você pode gemer, você pode falar, você pode fazer, ali você está em comunhão com o Pai. Você está diante da presença gloriosa do nosso Pai. Ali nós podemos derramar a nossa alma. Ele não necessita de palavras para entender o nosso interior, porque ele vê o nosso oculto, o nosso pensamento, a nossa necessidade. Né? Louvado seja Deus. Salmo de número 86, versículo 11 diz assim, para nós concluirmos esse estudo. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Algo tremendo aqui, né? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Una o meu coração ao temor do teu nome. Meu Deus. E Romanos 8, versículo 26 e 27, tem algo tremendo para nós. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito, Espírito Santo, intercede por nós com gemido inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Meu Deus, algo forte, né? Algo tremendo. Por isso que o Senhor, ele conhece as nossas necessidades. E o Espírito Santo, muitas vezes, nós podemos até ter uma oração egoísta, mas o Espírito de Deus, ele está presente. Ele está ali ajudando as nossas fraquezas, está traduzindo a nossa necessidade verdadeira para o nosso Pai, para que Ele nos dá a recompensa. Algo tremendo. Por isso que ele geme por nós. Por quê? Porque nós temos a natureza egoísta, né? A gente só pede para interesse próprio. Mas o Espírito de Deus, quando há uma necessidade, mesmo dentro do egoísmo humano, ele consegue traduzir para o Pai a minha real necessidade. Algo forte. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos
ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? O Espírito Santo de Deus. Então, veja, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que eu peço ou penso, segundo o poder que em nós opera. Olha que é algo tremendo. Então, a oração é derramar perante o Pai, é se derramar, é não importa onde você esteja, se esteja num quarto fechado, se esteja na rua caminhando, ou se esteja no trabalho, em casa, onde quer que esteja, é uma particularidade que ninguém pode interferir, ninguém, só o Pai que vê. Só o Pai, porque ninguém tem o poder de entrar no seu pensamento e o Espírito Santo está ali trazendo a condição para a oração subir ao Pai. Eu acho interessante que muitas vezes eu já ouvi muitas mensagens assim. Isso me leva a crer que a nossa vida de oração ela é diária, mesmo que você muitas vezes não tenha tempo de passar horas de joelho dobrado, mesmo que você não tenha tempo. Mas a nossa oração deve ser constante perante o Senhor. Certa vez, várias e várias vezes eu ouço Deus em questões, muitas vezes até comigo, questões que a gente fica com o coração pesado, você fica ali gemendo, clamando a Deus em espírito. Às vezes você está trabalhando, você está no meio de muitas pessoas, seu pensamento vai, você fica ali só com você e Deus no seu interior. E às vezes Deus levanta um vaso e fala assim: eu ouvi a sua oração. Aí você pensa, gente, mas eu não orei, eu não estava orando. Então, a oração para Deus é essa comunhão diária que o Espírito Santo. A gente tem exemplo disso quando alguém da nossa família, da nossa igreja, alguém que a gente fica sabendo, alguém que a gente nem conhece, mas chega até nós a história da pessoa, algo que vem inquieta o nosso espírito, a gente fica ali preocupado. O que a gente faz? A gente está ali gemendo por ele, está ali intercedendo, né? Eu às vezes eu fico prestando atenção. Muitas vezes eu até não importo muito com o que acontece comigo diretamente. Com aqueles que estão à minha volta, me incomoda demais. Eu me lembro daquelas palavras de Paulo: queria eu estar contigo, mas eu achei mais necessário estar aqui por causa do povo de Deus. Eu acho isso tão interessante. Isso acontece na nossa vida. Às vezes, para nós, acontecimentos diretamente com a gente não afeta tanto quanto acontecimento que afeta pessoas que nós amamos. Principalmente quando a gente vê o inimigo querendo minar aqueles que a gente ama, aqueles que nós amamos. Isso dói e tira o sossego de qualquer cristão, qualquer servo de Deus. Então, muitas vezes, quando eu vejo situações assim, eu falo, Senhor, às vezes é melhor a gente adiar o conforto da eternidade para ter o privilégio de guerrear, de estar somando força no mundo espiritual para que a vida espiritual daqueles que nós amamos não venha a fracassar. Eu sei que talvez seja um pensamento egoísta, porque Deus, se eu não for levantado, ele levanta outro, né? Eu sei, mas eu lembro de Paulo, quando ele preferiu, ele sabia que estar com o Senhor era muito melhor, mas ele escolheu ficar na terra para servir a igreja, para servir o povo de Deus. Isso é algo que nós temos que pensar, que às vezes incomoda muito mais a dor daqueles que nós amamos do que a nossa própria dor. Louvado seja Deus.
Para finalizar, Judas 1, 21, 20 e 21. Edificando-nos nós mesmos sobre a Santíssima Fé, orando no Espírito Santo. Louvado seja Deus, por hoje é só.